Amém. Gente, eu vou ler um texto que está lá em Êxodo capítulo 33, um texto que fala a respeito de intimidade com Deus, que na verdade hoje a gente está começando uma série chamada Busquem e Encontrem. Ou seja, Jesus foi taxativo em dizer assim, olha, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que encontra, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O próprio Jesus foi taxativo em dizer que nosso relacionamento com Ele não tem a ver com uma falta ou presença dele na nossa vida e no nosso dia a dia, porque Ele está sempre presente, sempre atento àquilo que a gente está vivendo, àquilo que está nos afligindo. A grande questão que Jesus coloca é, será que nós temos buscado? Será que nós temos ido até Ele? Será que nós temos batido na porta? Será que nós temos nos colocado diante do Senhor? Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que estão buscando ao Senhor, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que desejam o Senhor. E a verdade é que quando tudo está correndo bem, quando as coisas estão aparentemente em ordem, sob controle, a gente se sente muito autossuficiente, a gente se sente muito capaz. E muitas vezes a gente se esquece do tanto que a gente depende de Deus. E numa situação como a que a gente está vivendo, a gente lembra, por exemplo, do povo de Deus no deserto. O povo de Deus no deserto foi desafiado a aprender a depender de Deus. Não foi à toa que Deus levou o seu povo para o deserto para ali forjar a sua identidade, o seu caráter, para ali ensinar para o povo o que é depender de Deus, porque a verdadeira alegria não está em nada do que esse mundo pode oferecer. A verdadeira alegria que a Bíblia nos ensina está em aprender a depender de Deus, em desejar a Deus e, sem dúvida nenhuma, em buscar. E aqueles que buscam, encontram. Em tempos de Covid-19, aqueles que têm buscado viver intimamente com Deus, já vinham fazendo isso. O que vai acontecer com essas pessoas nesse tempo de quarentena? O que está acontecendo com elas? Eu já sei dizer o que está acontecendo com elas, mesmo as que eu não conheço. Quem ama o Senhor e quem já busca uma vida de intimidade do Senhor, está usando esse tempo para se aproximar ainda mais dEle. Está usando, quem sabe, um tempo ocioso que não tinha antes, para buscar a presença de Deus. E quem de nós talvez já estivesse meio displicente, já estivesse meio distraído na sua relação com Deus, frio na sua fé, o que está acontecendo nesse momento? Isso está sendo exposto também, não é? Muita gente acaba nesse momento de ócio buscando distrações as mais diversas, e não faltam memes, e não faltam vídeos engraçados, e não faltam séries no Netflix, e não faltam coisas para a gente buscar para suprir nosso tempo, para suprir nosso bem-estar emocional. E é nesse momento que a nossa relação com Deus pode se mostrar uma relação consistente e profunda, ou pode se mostrar uma relação superficial e muito frágil. E é nesse momento que providencialmente a gente está começando essa série aqui. Eu li um meme que por acaso veio muito a calhar, que diz assim, não entre em pânico, entre em oração. Momento de quarentena, momento de pandemia, para a gente não é momento de pânico, para a gente é momento de buscar ao nosso Deus intensamente. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai usar o texto de Êxodo, capítulo 33, que é o momento em que o povo de Israel estava no deserto e tinha acabado de ser punido por ter feito um bezerro de ouro. No capítulo 32 isso aconteceu. E Deus pune o povo então, e o povo estava triste, o povo estava arrasado por ter sido punido por Deus. O povo estava numa situação de tristeza por se perceber distante de Deus,
Moisés deu as costas, se distraiu e de repente o que acontece com o povo? O povo está distante de Deus. O povo se mostra muito frágil, muito desprecavido, muito despreparado para lidar com a ausência daquele que era uma referência e uma inspiração para eles, Moisés. Talvez a fé deles estivesse até mais em Moisés do que no próprio Deus. Às vezes acontece isso. O líder se ausenta, o rebanho perde a orientação, porque a sua fé não está enraizada em Deus. Há um respeito pelas autoridades, há um respeito por pessoas, pela igreja, mas não há um relacionamento íntimo com Deus. Esse é um risco que a gente corre. E aí o povo, então, triste, Moisés então desce e se depara com o povo daquele jeito. E aí Moisés nos dá aqui nesse texto um exemplo de alguém que de fato tinha intimidade com Deus, de fato amava a Deus e desejava a Deus. Ele diz assim o texto, Êxodo 33, verso 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam atenção ou prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. A intimidade de Moisés era tamanha com Deus, que ele falava com o Senhor face a face. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz que Moisés deu provas de que não era alguém que desejava aquilo que Deus poderia dar a ele. Ele não desejava aquilo que Deus poderia proporcionar a ele, por exemplo, em termos de sensação. Ele não desejava coisas, nem sentimentos, mas ele desejava o próprio Deus. Por isso que quando ele estava diante da sarça ardendo, Deus se manifestando daquela forma, ele clama ao Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, o meu desejo maior é te conhecer. E Lloyd Jones então diz que ele poderia ter perdido qualquer coisa naquele momento. Ele estava diante da manifestação gloriosa de Deus na sarça. Mas o que ele diz é: Senhor, eu quero mais do que essa manifestação. Eu quero o Senhor. O meu desejo é pelo Senhor. Então Moisés fez diferença na história e é para nós uma inspiração até hoje, porque era alguém avivado por Deus, era alguém de oração, era alguém que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus face a face. E ele é um modelo de alguém que eu e você precisamos buscar imitar. Parar e pensar: será que eu posso dizer que eu desejo o meu Senhor como Moisés desejava ele? Será que eu tenho sede da glória de Deus? Será que eu posso dizer que eu tenho sede de tudo que Deus representa? Será que Deus está de fato no topo das minhas prioridades? Será que Deus é o que eu tenho de mais importante na minha vida? E a gente precisa parar para pensar isso. Se Ele estiver, então vamos mostrar isso em nossa vida prática. Quando nós desejamos a Deus, em primeiro lugar, Ele é quem governa a nossa agenda. Se a gente está dizendo assim: olha, está meio difícil buscar a Deus, a gente está colocando Deus num lugar na nossa agenda, talvez 10 minutos, meia hora, que a gente separa do nosso dia para estar com Deus. Só que esse não foi o nível de relacionamento que Moisés tinha, não foi o nível de relacionamento com Deus que Jesus mostrou, e não é isso que a Bíblia ensina a gente a fazer. O relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Deus é um relacionamento integral, em que
toda a nossa vida, quer a gente coma, quer a gente beba ou faça qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Que cada momento do nosso dia seja pensado em termos da nossa relação com Deus. Que Deus esteja presente na sua sala de aula, no seu ambiente de trabalho, no seu convívio com a família nesse momento mais intenso. Que Deus esteja permeando todas as coisas. Mas é verdade também que há uma dimensão em que a gente precisa se recolher. E aí diz o texto no verso 7, que Moisés costumava montar uma tenda. Moisés tinha a sua agenda totalmente definida por Deus, de modo que montar a tenda do encontro com Deus, entrar num ambiente de adoração e de devoção a Deus, de oração, não era uma coisa que Moisés estava fazendo circunstancialmente, por causa do momento que ele estava vivendo. Diz o texto que ele tinha esse hábito, era algo natural para ele. Ele colocou Deus na agenda dele. Ele vivia uma relação integral com Deus, toda a vida dele estava em Deus, aos pés do Senhor, mas ele também separava um tempo para estar com Deus. E ele então criou o hábito de orar. Será que a gente pode dizer que a gente tem vivido essa mesma intensidade na nossa relação com Deus, tem priorizado Ele na nossa agenda? Eu creio que se Moisés estivesse aqui hoje, ele com certeza colocaria na agenda dele do celular o horário da live, o horário da transmissão do culto do Gol, o horário da transmissão do culto de domingo. Em quarentena, fora de quarentena, ele estaria em reunião de oração, ele estaria buscando a Deus regularmente, porque para ele era natural. Alguém que vivia uma vida íntima do Senhor, sua relação com Deus era natural, tanto no ambiente comunitário, diante do povo de Deus, como também na tenda fora do arraial. E ele então saía ali do arraial. Hoje a gente vive numa cultura de culto à produtividade, não é? Como meio de agregar valor à pessoa. Então, você tem valor se você conseguiu fazer um curso de extensão, um curso de pós-graduação, dependendo da sua formação acadêmica, quantos idiomas você fala, quanto retorno financeiro você dá para a sua empresa, se você está valendo a pena ou não está valendo a pena. E a gente acaba entrando nessa roda viva de tentar agregar valor à nossa vida com uma rotina alucinada, vivendo para trabalhar e não trabalhando para viver. E isso se aplica sem dúvida à nossa relação com Deus. Há pessoas que fizeram do trabalho uma obsessão, um ídolo, um meio de buscar valor próprio, quando na verdade nosso trabalho deve ser visto como um meio de glorificar a Deus, como um meio de honrar a Deus, como um meio de servir a Deus. E a gente precisa parar para pensar se a gente tem feito isso de verdade. Daniel colocou Deus na agenda dele, não é? Lá no capítulo 6 do livro de Daniel, diz que ele orava 3 vezes ao dia, e também diz o texto que ele costumava fazer isso. Era um hábito dele. Os muçulmanos oram a Alá 5 vezes por dia, isso é uma praxe deles. Lutero dizia que orava 2 horas por dia, e quando estava enfrentando lutas muito grandes, ele duplicava isso para 4 horas. Estou citando aqui 3 exemplos desconexos para dizer que não tem receita, na verdade. O que Deus espera de mim e de você não é que a gente se torne esse tipo de religioso que se gaba porque tem os horários marcados. Mas o que Deus quer de nós é que a gente tenha compromisso. A grande questão aqui, pela qual Moisés, Daniel e Lutero são exemplos para nós, é que eles tinham compromisso com Deus, compromisso com uma vida de oração, porque eles sabiam que se não houvesse compromisso, a fé deles arrefeceria. Se nesse tempo de quarentena, em que talvez muitos tenham tido um tempo mais ocioso, nós não tivermos comprometidos com o hábito da oração, se nós não decidirmos parar de ficar zapeando no celular e nos colocar diante de Deus em oração, a gente vai ver toda essa crise passar e a gente não vai aprender nada com ela,
Mas a oração não é apenas a gente desabafar para Deus, não é apenas a gente tagarelar. Quando a gente ora, a gente ouve a Deus. E a palavra diz que a gente deve buscar a Ele de todo o nosso coração. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. E aí fica a pergunta: será que eu e você podemos dizer que temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração? O que é buscar de todo o nosso coração? É buscar a Deus com todo o nosso ser, com toda a intensidade da nossa vida, considerando Ele nossa pérola de grande valor, aquele que tem mais importância do que tudo que nós venhamos a fazer. Em segundo lugar, quando desejamos Deus, nós nos separamos para Ele. Veja bem, a gente falou no início, o contexto era um contexto em que o povo de Israel estava contaminado. O povo de Israel havia se contaminado com idolatria, tinha bagunça demais no acampamento, tinha indiferença demais a Deus e a sua palavra, tinha muita interferência no relacionamento do povo de Deus com Ele, tinha muita carne no sentido de natureza pecaminosa imperando, tinha muita frieza, tinha muita apatia com as coisas espirituais. E esse ambiente estava de tal forma no meio do acampamento de Israel que Moisés fala assim: olha, não vai dar para eu montar a tenda do encontro aqui. Esse lugar está contaminado. Eu preciso me retirar. Eu preciso sair desse ambiente contaminado. Tem muitas vezes que a gente procura lugares que não são lugares que a gente deveria estar, lugares e ambientes que podem ser extremamente perigosos e nocivos para a nossa caminhada com Deus. Relacionamentos que podem se tornar tóxicos e nos distanciar completamente de Deus. E o que Deus quer que você faça? Senhor, o Senhor tem abençoado isso ou não tem? Deixa eu sair um pouco, deixa eu me retirar. Todos nós estamos num tipo de retiro forçado. A questão é se a gente está aproveitando essa oportunidade de retiro forçado para a gente se retirar e se colocar diante de Deus e deixar que a nuvem da presença dEle venha se manifestar na nossa vida, ou se a gente está passando por esse tempo distraído. Há uma dimensão em que o quarto com a porta fechada é fundamental para as questões mais profundas da nossa alma serem tratadas, para o nosso relacionamento com Deus se aprofundar. Jesus falou: quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta, e você vai orar ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto vai te recompensar. Ele não está aqui desencorajando a oração comunitária, a vida de comunhão. Ele está dizendo que a gente precisa buscar ter também momentos de reclusão, momentos de parar tudo, quarentenas, para além dessa quarentena que está sendo imposta para a gente, momentos de retiro. Jesus não quis propor com isso nenhum tipo de pensamento monástico, sabe aquela ideia que os monges se isolarem nos mosteiros para buscar a virtude? Não foi isso que ele falou. Ele fala assim em João 17, não rogo, Pai, que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. O problema não está no mundo, o problema está no maligno, o problema está naquilo que pode nos influenciar, e a gente precisa ser luz, não no meio da luz, mas no meio das trevas. A gente está aqui para isso, essa é a nossa missão. Mas o objetivo dele aqui é dizer para a gente: vocês estão sendo luz no meio das trevas, mas às vezes é momento de sair um pouco do meio das trevas, é momento de se desligar um pouco, de se distanciar um pouco, de dar um tempo de séries, de maratonas de séries, de tudo aquilo que te consome. Tem gente que passa 5, 6 horas por dia em Instagram, em Facebook ou mais, há uma média altíssima, sobretudo jovens, que passam um tempo muito grande em redes sociais. E a gente precisa colocar isso diante de Deus e falar: Senhor, olha que bagunça que está o meu coração, olha como é que a minha vida está desarrumada, porque eu não estou deixando o Senhor governar a minha agenda, porque eu não estou me retirando para tratar o coração. E às vezes até a gente se empenha em manter as coisas do lado de fora muito organizadas,
porque a gente sabe que do lado de dentro está tudo desarrumado. E é muito mais difícil tratar e enfrentar os sérios problemas da alma do que a gente simplesmente dar uma maquiada do lado de fora. Então aproveite esse tempo e separe, como os antigos diziam, né, um tempo de solitude. Solitude é decidir ficar sozinho. É diferente de solidão, que você fica sozinho sem ter querido ficar sozinho. Então você voluntariamente se recolha e se coloque diante de Deus, se coloque diante dele em oração. Procure fazer disso um hábito, procure deixar que esse hábito cresça no seu coração. É interessante, eu pessoalmente tenho tido mais tempo ocioso agora, durante essa quarentena. E de vez em quando eu abro o WhatsApp e a quantidade de vídeo que eu estou recebendo, engraçado, de meme engraçado, de coisa legal, eu acho que quintuplicou, sei lá, aumentou vertiginosamente, absurdamente. E se deixar, eu já percebi que eu posso passar o dia inteiro só vendo esses vídeos. Além disso também, conselhos de médicos, né? Áudios de 10 minutos de médico dando orientação, coisas até bacanas, legais, nem tudo é só bobeira, entretenimento, tem coisas válidas, instrutivas. Mas se deixar, essas coisas tiram de nós o foco. E a gente não consegue, nem mesmo num tempo como esse, se recolher, ir para o quarto com a porta fechada e se colocar diante do Senhor. Então, coloque-se diante do Senhor e se separe. Moisés fez isso. Fala, Senhor, eu quero me separar um pouco, eu quero ir para fora do acampamento, eu preciso me colocar diante do Senhor, eu preciso de novo trazer o Senhor de volta para o centro da minha vida, de tudo que eu faço, de tudo que eu sou. Eu quero ver a Tua glória, Senhor, o Senhor é o que eu mais desejo. E eu sei que não há forma melhor de eu mostrar isso na prática do que intensificando o meu tempo de oração, e oração de qualidade. Não é aquela oração que quando você está lavando a louça, você fica ali orando rápido, por motivos que vêm à cabeça só. É momento de confissão, de reconhecimento de coisas sérias e profundas. É momento, quem sabe, de choro, de expressar tristeza por todas essas coisas. Então, é preciso às vezes se separar de certos ambientes, de mais influências, de relacionamentos. É preciso se separar, é preciso dar um tempo. Quem sabe é preciso bloquear algumas pessoas que estão sendo tóxicas para você. E aí, irmãos, eu diria que é impossível eu e você priorizarmos uma vida de oração e a gente não experimentar a intimidade de Deus, a gente não desfrutar da intimidade de Deus. É impossível. O caminho para uma vida de intimidade com Deus, o caminho para uma vida transformada por Deus, uma vida usada por Deus, uma vida que fala com Deus face a face, é um só. Foi o caminho que Moisés adotou. É o caminho de oração, de uma vida de oração. Separe-se para o Senhor. E por fim, no último ponto aqui, quando nós desejamos Deus, tem uma consequência para isso. Moisés entrou para a história do jeito que entrou, não foi à toa. Foi porque Deus tinha um propósito na vida dele. E o resultado do desejo de Moisés por Deus, sabe qual foi? Ele impactou a história dos seus dias e entrou para a história por ter sido alguém totalmente diferenciado. Quando nós desejamos Deus, nós também podemos impactar a história. Moisés amava tanto a Deus que ficou transtornado, ficou inconformado com aquilo. O povo estava inerte, o povo estava insensível, o povo não via problema no pecado, não via problema no bezerro de ouro, nos adereços, em tudo aquilo que eles tinham arrecadado para fazer aquele objeto. Mas Moisés, quando vê aquilo, se entristece profundamente. E as pessoas veem a tristeza de Moisés, as pessoas veem a atitude de Moisés diante do pecado. E essa atitude se torna um exemplo para o povo, e o povo é impactado. E o povo, quando olha para Moisés, está olhando para o próprio Deus, para o modo como Deus está enxergando aquilo. E Deus usa poderosamente a vida de Moisés. Deus, irmãos, quer que a gente se aproxime dele. Quando a gente se aproxima dele, quando a gente se coloca em oração, a primeira coisa que acontece está no verso 19. Deus vem na nossa direção e fala com a gente. Diz o texto que a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda
enquanto o Senhor falava com Moisés. Sabe onde é que está essa coluna de nuvem hoje? Essa coluna de nuvem é o Espírito Santo, e a palavra diz que o Espírito Santo hoje habita o nosso coração. O nosso coração hoje é o altar do Senhor. Deus já deu provas, irmãos, de que está sempre se movendo na nossa direção. Deus já deu provas de que está sempre com os ouvidos prontos para ouvir o nosso clamor. Deus já deu provas de que Ele quer viver um relacionamento intenso com a gente, de que Ele quer expressar o amor dEle de diversas formas, Ele quer nos levar a amar Ele também. A grande questão é se nós temos dado a resposta correta para Ele. Busquem e encontrarão. Não é assim, busquem e talvez eu esteja por aí e ouça vocês. Não, é certo que se você buscar, você vai encontrar, é promessa do próprio Deus. Se temos buscado a Deus, a nuvem que descia até a tenda de Moisés está presente em nossos corações, e ela vai falar, e ela vai se manifestar, e ela vai renovar a nossa caminhada individual. Mas o mais importante desse último ponto é exatamente o fato de que Moisés e a atitude dele Moisés impactou a sua geração. Diz assim no verso 8: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. O povo parava na entrada da tenda e ficava olhando aquele gesto de intimidade de Moisés com Deus. O povo ficava observando a atitude de Moisés de buscar a Deus, exemplar de alguém para quem Deus era tudo, alguém que desejava a Deus mais do que tudo. E verso 10 diz: quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual à entrada da sua própria tenda. Todo aquele povo que no dia anterior estava fazendo um bezerro de ouro, todo aquele povo que estava envolto em idolatria, em rebeldia contra Deus, que havia perdido totalmente o temor a Deus, que havia se tornado um povo abominável, um povo de quem o Senhor tinha asco. Agora, nesse momento, no capítulo seguinte, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão adorando a Deus. Sabe o que acontece quando eu e você buscamos uma vida íntima com Deus? As pessoas olham para nós, olham para o modo como a gente vive, como a gente expressa a nossa fé, como a gente ama o Senhor, como a gente quer Ele na nossa vida, como a gente se entrega a Ele, como a gente obedece a Ele. E elas começam a adorar a Deus também. Elas são induzidas naturalmente pelo exemplo a adorar a Deus. Por isso foi o próprio Jesus que disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Não tem nenhuma obra que seja melhor do que uma vida de oração e de intimidade com Deus. Se você faz muitas coisas legais, ação social, o bem ao próximo, mas você não expressa intimidade com Deus, as pessoas podem olhar seus gestos e te elogiar e te ter como referência até, mas elas não vão ser conduzidas à adoração a Deus. Mas quando você faz o que faz para a glória de Deus, quando Deus é o centro de tudo que você faz, é a sua grande motivação, e quando você serve as pessoas focando Deus e a sua glória, as pessoas também vão passar a honrar e a glorificar a Deus quando olharem para você e para o seu exemplo. É isso que acontece quando a gente vive uma vida de oração. As pessoas são levadas a querer buscar também essa intimidade com Deus. Então, quando o nosso desejo por Deus é expresso, Deus se move em nossa direção, fala com a gente e a gente leva pessoas a adorá-lo. Aplicações aqui para a gente concluir e você tomar nota. Aproveite a quarentena. Primeiro, reavalie a sua rotina e comprometa-se a buscar mais a Deus, especialmente em oração. Procure ter tempo sem limite de oração. Já fez isso? Parar assim e falar: agora eu vou começar a orar, mas eu não tenho hora para acabar. Eu não sei se eu vou orar 10 minutos, se eu vou orar meia hora. Eu não sei, eu vou orar o tempo que eu tenho disponível aqui, vou começar a orar,
e vou orar por todos os motivos que me vierem à mente, e vou colocar minha vida diante de Deus a limpo, e vou falar de cada pecado que está no meu coração, e vou confessar a fundo aquilo que eu sei que eu preciso confessar diante de Deus. E vou interceder também pela crise, e vou interceder pelas listas de oração que eu tenho, que a célula tem, mas vou ter esse tempo, e vou priorizar ele na minha rotina agora. O fato de você não estar tendo aula na faculdade, não estar indo ao trabalho todo dia, estar com a sua carga horária reduzida, isso pode ser uma grande bênção de Deus. A gente não tem dúvida nenhuma que Deus está dando um recado ao mundo. E ao mundo, eu estou dizendo, a mim e a você. Deus está dando um recado para nós. Reavalie a sua rotina, Jonatas. Reavalie e comprometa-se a me buscar mais. Cuidado para não perder o foco, cuidado para não inverter as prioridades. Cuidado com o que você tem feito da sua vida, da sua rotina, dos seus hábitos. Cuidado, valorize momentos de solitude, comprometa-se com esse hábito. Segunda aplicação, desligue-se de tudo que te distrai e retire-se. O que tem consumido a sua atenção hoje. Um hábito muito saudável que a gente tem desenvolvido aqui durante o período anterior ao retiro, a gente já faz a nossa quarentena há bastante tempo, 40 dias de oração e jejum pelo retiro. E esse tempo tem sido muito abençoador para a igreja. Claro que quem nunca praticou ele nem consegue entender muito bem, Poxa, me privar de alguma coisa é importante no meu dia a dia durante 40 dias. Mas nós que temos praticado ele, gente, que coisa preciosa. A gente pegar algo que está distraindo a gente, que está consumindo a nossa atenção, algo que está sendo um problema e uma interferência na nossa caminhada com Deus, no nosso relacionamento com Ele, quem sabe, redes sociais, coisas que a gente considera importantes e colocar de lado. E ao invés de gastar tempo com essas coisas, gastar tempo buscando a Deus e a sua palavra, que coisa preciosa que tem sido essa experiência. Agora não é diferente, gente. Agora é o momento de a gente se retirar. O fato de você estar em quarentena não quer dizer que você está retirado. Não quer dizer necessariamente que isso vai fortalecer a sua aliança com Deus. Quer dizer que você está diante da oportunidade de aproveitar bem esse tempo, mas está também diante da possibilidade de desperdiçá-lo. E o que Deus quer falar para você nessa noite é: não faça isso. Não faça isso. Busque ao Senhor de todo o seu coração. E terceira e última aplicação: viva de forma a levar as pessoas para mais perto de Deus. Esse é o momento de a gente parar e pensar na nossa família, em colegas, em amigos e até em irmãos da igreja. Pensar nos nossos relacionamentos, pensar no que a nossa vida tem refletido e avaliar: será que o que eu tenho refletido, que as pessoas têm visto em mim, é desejo por Deus, é amor por Deus, é desejo de buscar a Deus, é vontade de estar na presença dEle? Será que eu tenho irradiado a luz do Senhor? É o momento de a gente avaliar isso, porque Moisés fez isso, porque Moisés nesse sentido foi um exemplo para nós. E o grande diferencial pelo qual Moisés entrou para a história foi desejar Deus. Então o desafio que eu queria colocar diante de cada um de vocês nessa noite é para que a gente ouça essa ordem de Jesus: busquem e me encontrarão. Você pode repetir isso aí: busquem e me encontrarão. E falar para o Senhor: Senhor, eu quero te buscar, porque eu sei que o Senhor está pronto a vir ao meu encontro. Eu quero viver uma vida ainda mais consagrada ao Senhor, sobretudo uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, para a tua honra, louvor e glória. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, obrigado pela tua palavra, pelo exemplo que Moisés deixou, pelo exemplo que o próprio Senhor deixou, se recolhendo para orar, buscando intimidade com o Pai, nos deixou esse exemplo. E nós também queremos viver dessa forma, Senhor. Sabemos que para nós que nascemos de novo, isso não é nada artificial.
para nós que temos essa fumaça da Tua presença viva, operando em nossos corações, Espírito Santo Todo-Poderoso, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar a ser bênção neste mundo, a impactar a vida daqueles que têm olhado para nós, daqueles que têm tido a nós como referenciais, e a gente quer usar bem, influenciar bem as pessoas, influenciar as pessoas para mais perto do Senhor. Mas a gente sabe, Pai, que se a gente não for diligente em te buscar em oração, isso não vai acontecer, a gente vai viver uma vida medíocre, uma vida que não valeu a pena de ser vivida. E não é isso que a gente quer, Senhor. A gente quer levar as pessoas a te conhecerem, mostrar ao mundo perdido a beleza da Tua santidade, a beleza de uma vida pautada no Teu Evangelho, que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.